Então, muito obrigado, professor Marcelo Reis, por aceitar o convite do Neurocomp. Voltando agora às palestras, né? Nós tivemos algumas palestras já, estamos se aproximando da 10ª palestra, todas estão disponíveis no YouTube. É interessante ver esse acesso, né? A nossa ideia sempre foi ter, produzir conteúdos em português também, tem, principalmente em neurociência computacional, tem muito pouco conteúdo em português, então é interessante para os novos alunos, para as pessoas que estão começando a ter esse conteúdo na nossa língua. Então, hoje o professor Marcelo Reis vai apresentar um pouco sobre o seu trabalho. O título da apresentação é Codificação Neural de Intervalos de Tempo. O professor Marcelo Reis fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e atualmente é professor da Universidade Federal da UFBC, lá no Centro de Matemática, Computação e Cognição, onde tem um laboratório lá que estuda neurociência computacional, neurociência geral, que também faz experimentos experimentos em eletrofisiologia, com muitas colaborações internacionais. Quando o senhor quiser, você pode compartilhar sua tela, fazendo um favor, para Perfeito. Vamos lá. começar. Então, uma boa tarde e muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite para o grupo e também de saber, né, da existência e do volume que o grupo tomou ultimamente, né, de Neurocomp BR. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Espero que esse grupo cresça e contem comigo se eu puder ajudar de alguma maneira, tá? Então, obrigado, Fernanda, Rodrigo, Fernando, que mais tivesse na organização aí pela oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Né? Primeiro, foi difícil decidir o que colocar nessa apresentação, mas eu acabei decidindo colocar alguns trabalhos que já estão publicados, outros que estão em via de publicação, mas que eu acho que tinham mais a ver com a temática de neurociência computacional, né, e que teria um diálogo melhor com esse grupo. Né, mas quem tiver interesse por alguma outra linha de pesquisa que nós estamos fazendo, etc., espero que isso aqui seja o começo de uma interação maior. Primeiro, o tema que eu tenho estudado há alguns anos é o tempo, né? A passagem do tempo e como nós percebemos essa passagem. O tempo para nós é uma coisa tão corriqueira, né? Que quase a gente nem se toca. Ela é tão importante, né? Uma vez que a gente tem o tempo finito aqui nessa forma de vida, né? E também o tempo todo, né? Nós estamos atarefados, cheio de coisa, correndo, mas ao mesmo tempo, se perguntar como definir o tempo é algo bastante complexo, né? O que a gente sabe é que nós temos uma sensação de passagem do tempo, nós temos uma sensação de continuidade da vida, né? E a ideia, isso não é novo, né? Mas é uma linha de pesquisa já de muitas décadas, de como a gente percebe, como é que a gente consegue ter essa sensação de que as coisas estão encadeadas, né? Como a gente liga as coisas do presente com o passado. Existem linhas de pesquisa que mostram que a gente consegue perceber intervalos de tempo de muitas ordens de grandeza diferentes. Né? Esse gráfico aqui na esquerda, eu pergunto, só uma pausa, vocês conseguem ver o meu mouse? O ponto... Sim. Então tá ótimo. Conseguimos. Aqui nesse gráfico é uma meta-análise, tá? Cada pontinho desse daqui é um experimento, resultado de um experimento diferente. E ele mostra resultados tanto com humanos quanto com outros animais. E nós conseguimos perceber em intervalos de dezenas de milissegundos até 100 mil segundos, né, que é da ordem ali de 24 horas. E para cada intervalo desse daqui, né, na verdade são 3 grandes grupos, a gente tem atividades que são... tem um relógio conhecido. Por exemplo, esse ritmo de 24 horas aqui é conhecido como ritmo circadiano. E existe um relógio muito bem definido, que é uma região chamada núcleo supraquiasmático, ela tem uma sincronização com os ciclos de claro e escuro do nosso ambiente, né? Então é um mecanismo bastante conhecido.
Existe um mecanismo aqui de intervalos pequenos, da ordem de milissegundos, até centenas de milissegundos, praticamente até 1 segundo, que tem a ver com a nossa velocidade de fala, a nossa coordenação motora, por exemplo, tocar um instrumento, e etc. E tem a ver, por exemplo, com a região como o cerebelo e regiões motoras. Mas o que tem me chamado a atenção e tem sido a minha linha de pesquisa é essa região intermediária, né, que vai desde 1 segundo, poucos segundos, até muitos minutos. Porque dá a sensação de que é uma faixa de tempo que a gente tem consciência dessa passagem. Né? Sei que consciência é um tema ultra complexo, mas a gente tem essa sensação da passagem do tempo. E um exemplo claro é quando se utiliza um micro-ondas, por exemplo, coloca-se alguma coisa no micro-ondas e depois de um tempo, por exemplo, por 1 minuto, quando chega perto de 1 minuto, você, eu acho que vai estar pronto, mesmo fazendo outra coisa, dá a impressão que o cérebro está contando aquele tempo, né? Então essa é a faixa que nós temos, que eu tenho me interessado na pesquisa ultimamente. Bem, mas se nós vamos falar sobre intervalos de tempo mais longos, isso é uma eternidade para um neurônio. Né? Nessa figura aqui, a gente consegue ver um potencial de ação, uma figura clássica mostrando as correntes, né, o potencial, na verdade, o potencial intracelular, e a gente sabe que a escala desse potencial de ação é da ordem de poucos milissegundos, né? 1 milissegundo na fase de subida, se contar o período refratário ali, talvez 4, 5 milissegundos. Mas e depois disso, essa atividade perdeu a memória, né? Não tem mais correlação com o passado, uma vez disparado um potencial de ação. Né? Aqui embaixo a gente vê um trem de disparos neurais. Né? Mesma coisa, uma vez que o disparo acontece, praticamente você resetou, né? Você reiniciou a atividade neural. Como que a gente faz para conectar eventos do passado com eventos do futuro? Né? E obviamente que a gente sabe que uma parte fundamental de memória, qualquer tipo de funcionamento neural, são as sinapses, né? E aqui eu mostro embaixo alguns tipos de potenciais pós-sinápticos, mostrando aqui uma escala, né, que pode chegar a 50, até 100, talvez algumas centenas de milissegundos, até que essa atividade cesse, né, atividade pós-sináptica. Porém, uma vez que ela cessou, novamente não tem mais uma correlação com o passado, né? Ela voltou para um estado basal, digamos assim. Então, não é uma coisa trivial. Conectar eventos do passado com o futuro não é algo trivial em termos de funcionamento de redes neurais. Se nós olharmos para as evidências experimentais que temos até agora, 2 tipos de atividade são consideradas a base do que a gente consegue, de como a gente consegue perceber o tempo. Uma delas são neurônios chamados neurônios de rampa, e outras são chamadas de time cells, né, em analogia às place cells do hipocampo. Vou explicar um pouquinho melhor o que elas são. Essas ramping cells são células desse tipo aqui. Nessa figura, no eixo vertical tem a taxa de disparo dos neurônios e no eixo horizontal o tempo. Sendo que 0 é um instante onde começa uma pista. Por exemplo, uma pista sonora, um som que dura 2 segundos. Esse experimento é feito com camundongos. Esse pico inicial aqui significa que alguns neurônios disparam rapidamente uma rajada de potenciais de ação logo quando o som chega. Né? Mas logo depois eles reiniciam e aí começa uma crescente aqui, uma subida da taxa de disparos, aumentando de forma aparentemente linear até o momento da recompensa. Tá? Então, o que acontecia originalmente, essa linha em preto, onde a recompensa era dada aqui em 3 segundos. Então, tinha 2 segundos de pista, 1 segundo de silêncio, e aí sim uma recompensa, que é um bico onde o animal pode lamber água com açúcar, por exemplo. E aqui o interessante de entender, obviamente isso aqui é uma maneira de decodificar o tempo, se eu souber qual é a atividade nessa rampa, qual é o estágio da rampa que eu estou, ou seja, se eu sei a taxa de disparo,
e eu consigo determinar quanto tempo se passou desde o início dessa pista, né? E o que acontece é que, nesse experimento, o que eles fizeram é mudar a recompensa de, ao invés de apresentá-la em 3 segundos, apresentar em 4 segundos, ou seja, atrasar 1 segundo. E o que acontece é que os neurônios, nas primeiras tentativas, logo depois da mudança, acabam ficando com uma atividade meio bagunçada, e com o tempo, o que vai acontecendo é que essa rampa muda a inclinação dela para chegar mais ou menos no mesmo limiar no momento da recompensa. Então, de alguma maneira, essa atividade neural e o tempo acabam ficando codificados nesse limiar e nessa inclinação da rampa, né? Então, essa parece correlacionar muito fortemente com um momento, um instante, e a gente quer crer que isso se correlacione com a nossa percepção de tempo também. Outras evidências que vêm de ratos, nesse caso, são essas time cells. Se vocês lembrarem, no hipocampo tem células que são chamadas de play cells, grid cells, que são neurônios que disparam para quando um rato está numa posição específica do espaço, né? Então as grid cells fazem disparos em vários locais e as play cells em pontos específicos, únicos. Essas time cells, elas são células que disparam aqui num instante específico. Por exemplo, essa célula de cima que dispara aqui entre 1 e 2 segundos, tá? E depois fica silente pelo resto do tempo, né? Aqui embaixo a gente mostra isso em cores, em gráfico de cores, né? Essa outra célula aqui dispara entre 4 e 12 segundos, e essa outra aqui acima de 16. E se nós transformarmos esses gráficos aqui para essas tiras de cores e colocarmos cada um desses neurônios alinhados pelo tempo onde eles fazem o pico, o que a gente vê é que há uma constante, diversos picos acontecendo ao longo do intervalo de interesse, desses 20 segundos. E, obviamente, isso é mais uma maneira em que a gente consegue decodificar o tempo. Ou seja, se eu sei qual é o neurônio que está ativo naquele momento, e eu sei se aquele neurônio dispara em 5, em 10 ou 16 segundos, eu consigo decodificar o intervalo né, quanto tempo se passou desde o início da tentativa, por exemplo. Então, olhando para esse tipo de atividade, dá muito a impressão de que nós temos uma sequência, né, que neurônios são ativados de uma forma sequencial. Então, com isso, nós elaboramos um modelo, que esse já está publicado desde 2018, onde a gente juntava questões que a gente vinha estudando, que eram redes heterossociativas, com essa ideia de um padrão de sequências, né? De forma que na sequência a gente tivesse codificado a informação e, ao mesmo tempo, codificado o tempo. Então, como funciona esse modelo, né, que nós criamos? Nós partimos dessa rede autoassociativa, que é bastante utilizada, né, a modelagem do hipocampo, ele segue a estrutura fisiológica né, anatômica do hipocampo, que é com neurônios piramidais, que tem conexões excitatórias com eles mesmos, né? Com eles mesmos no sentido de que neurônios piramidais se conectam com neurônios piramidais de forma excitatória. E se conectam com 2 tipos de interneurônios inibitórios GABAérgicos. Essas OLM, que são uma inibição lenta, e outros mais rápidos, que são uma inibição rápida. Tipicamente, o que acontece nessa rede é que os neurônios eles tendem a se excitar, os neurônios piramidais, excitar os próprios vizinhos, né? E depois, uma vez que eles são ativados, as inibições vêm, a inibição rápida acaba criando um ciclo muito parecido com o gama, né, uma oscilação rápida ali de 40, acima de 40 Hz, e uma oscilação lenta, e aí que a gente pode imaginar que é equivalente a um ciclo θ. Então, o que a gente treina essa rede é da seguinte maneira. Cada uma desses estágios aqui é a rede num estágio diferente. A mesma rede, né, mostrada aqui com alguns neurônios, e no instante igual a zero aqui, 4 células estão ativas.
A rede é treinada, então, para que essas 4 células ativas ativem outras células, que são um outro padrão. Essas próximas células, essas 5 que estão mostradas nesse tempo t igual a 1 aqui. E em t igual a 2, outro conjunto de células é ativado. Tá? Então, isso aqui é considerado chamado de um código heteroassociativo, no seguinte sentido, de que uma assembleia de neurônios, quando ativada, ela tende a ativar uma outra assembleia e assim por diante. Tá? Essa rede aqui, ela é muito conhecida, por exemplo, por completar padrões. Se você faz um código autoassociativo, né, você treina essa rede para aprender certos padrões, se você apresenta um padrão incompleto, ela tende a completar o padrão. Né? Aqui, ao invés de fazer esse código autoassociativo, ou seja, neurônios que estão conectados num padrão tendem a reforçar aquele padrão, um padrão se conecta com o outro, formando uma sequência. Tá? E essas sequências acontecem dentro de um ritmo gama e de tempos em tempos uma inibição aqui com um ritmo teta faz com que essa sequência desapareça e inicie uma próxima. Tá? Então, como que foram os nossos resultados com relação a isso? Aqui embaixo a gente mostra os raster plots desses neurônios, e em 4.200 e em 4.400 a gente mostra um padrão de células. Né? Um padrão significa alguns neurônios ativos. Né? E nesse caso do lado esquerdo, nós mostramos um padrão aleatório, um padrão que não tinha sido codificado, não tinha sido aprendido pela rede. Tudo bem? Então, dá para ver aqui que em 4.200 tem um aumento da taxa basal, porque né, nós forçamos aqueles neurônios de um padrão aleatório a dispararem, e depois eles fazem outros neurônios dispararem, mas logo essa atividade volta para um ciclo basal aqui dentro de algumas oscilações gama, mas depois desaparece, vou até o próximo ciclo de teta. E se nós olharmos aqui, essa medida de overlap significa dos padrões aprendidos, qual é a sobreposição com o estado da rede atual? Né? Significa, se é 0, significa que nenhum neurônio dos padrões que foram aprendidos está ativo naquele momento. Tudo bem? Então, o que acontece é que permanece sem nenhuma atividade estereotipada. Tá? Acho que vale a pena dizer que é uma rede feita com 10.000 neurônios de integra e dispara, tá? Conectados inicialmente de maneira aleatória e depois feita a aprendizagem dessas sequências. Do lado direito, a gente mostra quando é apresentado um padrão que foi aprendido. Aqui em 4.200, a gente mostra um padrão. Esse padrão faz parte ali do hall de padrões que foram aprendidos pela rede. E o que a gente mostra é que começa a haver um ciclo oscilatório aqui com oscilação gama, né? Dá para ver no LFP, dá para ver no número de neurônios disparando, e que o overlap, né, a sobreposição com os padrões que foram aprendidos, aumenta sistematicamente durante o ciclo, depois acabam diminuindo. Ou seja, a rede começa a sequencialmente reproduzir os padrões que foram aprendidos. Lembrando que só o primeiro foi apresentado, o resto é atividade espontânea da rede. Tá? Então, a gente vê a sequência de padrões acontecendo. E o interessante aqui, esse gráfico é bastante grande, eu vou mostrar só uma parte específica, essa parte aqui, de que quando um padrão, por exemplo, vamos imaginar que o padrão, a assembleia de neurônios tem de 100, né, e o padrão 100 neurônios ativam outros 100 neurônios e assim por diante. Vamos supor que ao invés de 100, nós temos 60 neurônios aleatórios daquele padrão. O que acontece é que a rede sistematicamente, nos próximos ciclos, vai recuperando a sequência, ou seja, o próximo padrão recuperado é um pouco mais próximo do padrão que foi aprendido, e o seguinte melhor, até que chega próximo de 100%. Ou seja, aquelas características que nós víamos na rede autoassociativa de completar padrões, também acontecem nessa rede, né? Então, padrões incompletos acabam sendo completados com o tempo, né? A cada ciclo. E o interessante é saber mas será que quando eu coloco um padrão ali, ele começa a ativar todos os padrões de forma aleatória? E esse outro gráfico mostra que não, né? Se a gente olhar o segundo
o segundo padrão mais que tem maior sobreposição, ele é bem baixo aqui, ou seja, somente os padrões, a sequência que foi aprendida é que é reverberada por essa rede. Né? Então, esse é um dos nossos primeiros resultados, ele que mostra, nós ficamos bastante satisfeitos de ver, né, uma rede que consegue tanto armazenar a memória, como também, por consequência, na verdade é praticamente um epifenômeno, ela guarda o tempo junto com ela. Né? Mas nós queríamos usar esse tipo de padrão para ver se a gente conseguia descrever alguns dados aí, não neurais ainda, mas comportamentais de ratos. E esse daqui é um caso. Esse aqui é um experimento onde o animal tem um nose poke, aqui que a gente chama que é um orifício onde ele pode inserir o focinho. E essa é a resposta. Quando ele insere o focinho no nose poke, no orifício, a gente entende como uma resposta, né, que é mostrada aqui como linhas verticais. Aqui não são neurônios, né, são respostas mesmo comportamentais. Então, como o animal é treinado, no instante t igual a 0, uma luz aqui na caixa deles acende. E depois de 20 segundos, a primeira resposta no nose poke, o animal é recompensado com uma bolinha de comida. Tá? Qual seria o comportamento ideal de um rato nesse caso? Se ele aprendeu direitinho e ele sabe contar 20 segundos, a melhor coisa é esperar a luz acender e, na sequência, esperar 20 segundos e aí fazer uma única resposta, inserir o focinho no orifício e ganhar a bolinha de comida. Né? Mas ratos não fazem isso. E nem nós. Só para dar um exemplo, vocês já se pegaram na frente de um elevador, por exemplo, o elevador demorando, e você começa a apertar o botão ali, mesmo sabendo que não vai fazer diferença nenhuma no tempo, você começa a apertar o botão ali para ver se... Né? A gente não sabe nem explicar direito por que a gente está apertando, mas de alguma maneira parece um comportamento impulsivo. Né? Então nós temos esse comportamento, o rato da mesma maneira, então ele começa a apertar muito antes dos 20 segundos, apesar de fazer uma pausa, assim, responder menos antes e mais próximos de 20 segundos. Mas aí vem uma pegadinha, chamada de catch trial, que é, de vez em quando, o experimentador liga essa luz aqui e não desliga, deixa ela ligada por 80 segundos. E o que o rato bem treinado faz? Ele começa, quando chega perto de 20 segundos, ele começa a apertar e continua apertando até o momento que ele diz, olha, eu acho que aqueles 20 segundos já passaram, faz tempo, eu não vou receber comida nenhuma aqui, eu vou parar de responder. E aí para. Tá? Então aqui o que a gente mostra as tentativas, na tentativa 1, 2, 3, até várias delas aqui, e o que a gente mostra é um padrão de rajada de respostas. Né? Aqui não é neurônio, aqui são respostas sobre no orifício ali, né? de enfiar o focinho no orifício. Então o animal começa a fazer várias inserções em torno de 20 segundos, até a hora que ele para. Essas inserções começam em momentos diferentes e param em momentos diferentes, mas sempre em torno de 20 segundos. E quando nós fazemos uma média dessas respostas, a gente observa uma distribuição aqui com uma assimetria, né? Mas bastante marcada, em torno, né, com um pico muito próximo de 20 segundos. Nós queríamos usar aquela atividade sequencial para tentar modelar tanto esse tipo de resposta aqui dos ratos, como também esses momentos onde eles começam a responder e param de responder. Então, o que nós utilizamos foi uma rede, só que agora nós não implementamos a rede com os 10 mil neurônios. Nós fizemos como se fosse uma prova de conceito aqui. E a ideia qual era? Olha, nós temos ativações sequenciais. Essas ativações sequenciais acontecem com um erro, né, em tempos um pouco diferentes. Tem hora que a ativação é mais rápida, tem hora que a ativação é mais lenta. E depois de certos intervalos, essa rede, né, é ligada com uma rede de saída. Então, quando um padrão específico
acontece e o animal recebe a recompensa, essa conexão entre a rede dos neurônios aqui e a rede de saída se fortalece. Como isso acontece em tempos diferentes, né, a gente não tem só uma conexão forte, mas as outras que estão em torno da média aqui também relativamente fortes. Né? E aí o que a gente fazia era, vamos ver quão forte essas conexões acontecem, dado que isso aqui acontece de maneira aleatória, né, com o ruído aditivo, como que acontece essa força de conexão. E quando a gente faz esse treinamento dessas redes, o que acontece é que ela tem uma forma, parece uma gaussiana inversa aqui, né? E como nós modelamos a atividade dos ratos? A gente vê quando essa conexão chega, a força dessa conexão chega acima de um certo limiar, o rato começa a responder. E quando ela vai abaixo desse limiar, o rato para de responder. Né? E com isso, a gente consegue medir tanto esse início, quando o nosso modelo aqui de rato, né, inicia as respostas, como o momento onde ele para as respostas. E aqui, mostrando os resultados experimentais e o modelo, né, então os resultados experimentais mostram quando os ratos começam a responder, lembrando que o intervalo é de 20 segundos, e os ratos começam em média a responder em 10 segundos. Né, e o modelo captura relativamente bem esses momentos de início aqui. E, novamente, os animais param de responder por volta de 30, 35 segundos. Né? Eu vou fazer uma pausa aqui só porque tem um barulho externo. Então, aqui nós modelamos também, né, os dados experimentais estão em cinza e o modelo em vermelho. E embaixo nós mostramos o comportamento, né, do nosso modelo e do rato de verdade aqui. Do lado esquerdo é o modelo, do lado direito são os dados do rato. Mas queríamos saber também se a resposta média dos ratos, e aí fazendo os ratos individualmente, nós utilizamos esse modelo sequencial e ele parece modelar bem essa curva, né, de subida e o pico em torno de 20 segundos. Tá? Tem um caso aqui onde o modelo falha e a gente descobriu porque o rato, na verdade, não faz o pico em 20 segundos. Por algum motivo, o nosso modelo só consegue aprender. Como ele é treinado para 20 segundos, ele acaba sempre recuperando um pico em torno de 20 segundos. E esse rato aqui teve um viés, ele teve o pico quase em 25, 26 segundos. Né? Então, o modelo acaba falhando. Mas, no geral, captura bem essa resposta dos ratos. Bom, até aí nós conseguimos então um modelo que tem características de memória, né, que consegue recuperar padrões, etc. E também consegue reproduzir alguns resultados comportamentais. Tá? Então, o que vinha agora? Né? A maior parte desses dados, inclusive esses dados que eu acabei de mostrar, são de ratos que foram muito, mas muito bem treinados mesmo. Por exemplo, 20 dias de treinamento, 30 dias de treinamento. Né? Mas uma questão que nós temos perseguido ultimamente é se nós conseguíssemos ensinar a ratos, por exemplo, a aprender a contar um intervalo de tempo, e se nós conseguíssemos registrar a atividade neural desses ratos durante a aprendizagem, nós conseguiríamos ver como a rede se reorganiza para começar a codificar esses intervalos. E foi isso que nós começamos, esse trabalho começou já há muitos anos atrás, começou com a vinda desse estudante de mestrado, que foi o Diego Miranda, e ele tinha um objetivo, né, uma missão, que é falar, olha, nós precisamos encontrar uma tarefa onde a gente ensine um rato a contar o tempo rápido, de preferência em menos de 1 hora. Né? E era um desafio que a gente imaginava que a gente conseguiria reduzir um pouco, mas todos os protocolos de treinamento levavam pelo menos 5, 6 dias, né, para o rato aprender. Mas com o tempo, a gente estava estudando um pouco de teoria da informação, algumas ideias
tinham vindo lá sobre como simplificar a tarefa, né? E a tarefa que nós chegamos é a seguinte, ela é muito simples. O animal precisa apertar uma alavanca e segurar essa alavanca pressionada por um tempo curto. Nesse caso, nós vamos falar 1 segundo, um segundo e meio. Tá bom? E quando ele solta a alavanca, se ele segurou por 1 segundo e meio, ele ganha uma resposta. Ele ganha uma bolinha de açúcar, nesse caso. Tá? Se ele não chegou no tempo de 1 segundo e meio, nada acontece e o animal pode apertar a alavanca novamente. Né? Isso daqui é feito, geralmente o pessoal treinava com castigo. Se o animal fizesse uma resposta muito curta, ele tinha um time out, assim, um castigo por ter feito uma resposta muito curta e etc. E nós decidimos eliminar tudo isso. O resultado foi muito interessante. Aqui nesse gráfico, na direita, nós mostramos o tempo, né, a duração. Essa linha vertical aqui mostra o tempo de 1 segundo e meio. Com 1 segundo e meio, e aqui cada ponto é a duração da resposta na determinada trial. Nesse caso, o rato aqui fez 1.500 trials seguidas, tá? Na mesma sessão de treinamento. Talvez dê para vocês observarem aqui que as respostas mais claras são do início, né? As mais escuras são do fim, e as respostas mais claras estão concentradas aqui abaixo de 1 segundo. Com o tempo, o animal vai respondendo, fazendo cada vez respostas mais longas, e depois essas respostas curtas vão desaparecendo até que o animal começa a concentrar essas respostas em torno e um pouco após esse 1 segundo e meio. Tá? Então, se nós medimos a distribuição de probabilidade de resposta, do tempo de resposta dos animais, no começo da sessão, ela fica aqui abaixo de 1 segundo, e no final da sessão, ali já por volta de 2 segundos, praticamente. Né? Então, isso era uma grande oportunidade. Nós finalmente conseguimos, demoramos vários anos para conseguir isso, mas era uma oportunidade fenomenal. Falar, durante uma sessão de eletrofisiologia, eu consigo fazer um animal aprender e ver o que acontece com essa atividade neural. Né? Então, fica muito claro, isso não foi só o exemplo desse rato, esse rato é particularmente muito bom e muito produtivo, ele fez muitas tentativas, mas 100% dos ratos nessa tarefa aprendem. Eles começam com um intervalo curto, né, por volta de 1 segundo aqui, e depois, no final da mesma sessão, já estão fazendo mais uma coisa em torno de 1.5, 1.8. Né? Mesmo os ratos que não aprendem tão rápido, sempre tem um aumento significativo do tempo de resposta. O que nós fizemos então é falar, olha, se nós temos esses ratos aprendendo, vamos ver como esse código neural emerge. Né? Vamos ver esse código surgindo durante a aprendizagem. Tá? E aí o que nós fizemos foi fazer registros neurais. Eu imagino que todos aqui estejam totalmente habituados do que são os registros neurais, né? Fazer o registro do dado bruto, fazer um filtro passa alta, e aí fazer o spike sorting, né? Para tentar identificar disparos de neurônios individuais. E a ideia é muito simples, é o santo graal de toda decodificação neural, que é, dada a atividade neural, eu quero saber o que estava acontecendo. Nesse caso aqui, nesse artigo do Quiroga, ele fala sobre decodificar, né? Isso aqui é uma maçã, não é uma maçã, é outra coisa. No nosso caso, nós queremos decodificar o tempo. Eu ainda não cheguei no tempo, mas aqui no mesmo artigo eles mostram, por exemplo, como você conseguiria, um caso muito simples, decodificar a informação. Você tem o registro de 2 neurônios. Um neurônio, o neurônio 1 aqui, quando é apresentado uma figura de uma aranha, o neurônio praticamente não responde. Quando é apresentada a Torre de Pisa, esse neurônio responde na sequência. O neurônio 2 é o contrário. Quando aparece a aranha, ele responde, preferencialmente após a apresentação da imagem, mostrada por essa linha aqui. E esse mesmo neurônio é indiferente à apresentação da Torre de Pisa. Então, se você colocar a atividade do neurônio 1 no eixo X e a atividade do neurônio 2 no eixo Y, claramente você mostra dois
dois clusters aqui, né, dois grupos de atividade, e é muito fácil separar, né, essas duas. E, por consequência, sabendo a atividade neural, você consegue dizer qual é a figura que foi apresentada. Se você generalizar isso para muitas figuras, por exemplo, 35 figuras diferentes, e medir a atividade de muitos neurônios, é possível você sempre olhar para a atividade neural e dizer, essa atividade neural, né, eu apresento essa figura aqui, né, a figura de 1 a 35. Essa figura se assemelha mais a qual figura? Né, e você coloca qual é essa atividade decodificada no outro eixo. E se você tiver um decodificador perfeito, como é o caso aqui do lado esquerdo, só com 2 neurônios, né, mas se tivesse perfeito, essa diagonal aqui seria vermelha e todo o resto seria azul. Ou seja, independente da figura que eu apresento, eu consigo decodificar 100% das vezes, né, qual é a figura que foi apresentada. Na vida real não é assim, né, infelizmente, a gente consegue decodificar as coisas de maneira parcial, mas essa vai ser a base do que a gente usou para entender como esse código do tempo estava emergindo. Então, quem começou esse trabalho foi minha aluna de doutorado, a Gabriela Chilfa Tunes, que registrou a atividade numa região que nós já tínhamos já muita evidência de que estava envolvido na percepção temporal, que é o córtex medial pré-frontal medial, e ela colocou eletrodos aqui, né, no rato, usamos esses single wire electrodes aqui de 50 microns e unilateral implantado no córtex pré-frontal medial. Alguns exemplos de atividade neural que nós registrávamos, aqui no 0 é o momento onde o animal insere o focinho no nose poke. Então a gente começa, quando o animal tem que contar. É a partir daqui, desse 0, que o animal precisa contar 1,5 segundos para tirar o focinho e ganhar a recompensa. Então tem alguns neurônios, como é o caso desse daqui, que eles têm um disparo só para quando o animal entrou no nose poke, depois não fazem nada muito relevante. Do lado direito dessas figuras aqui, a gente alinha pelo momento da saída. Nesse caso aqui, o 0 é o momento onde o animal saiu do nose poke. São os mesmos dados do lado esquerdo e do lado direito, simplesmente alinhados pelo momento da entrada, aqui do lado esquerdo, ou pelo momento da saída do lado direito. Bom, se nós olharmos um outro tipo de neurônio, a gente vê que, aqui nesse caso particular, ele tem um disparo, né, uma taxa de disparo basal. Quando o animal entra no nose poke, essa taxa diminui e ele faz uma rampa em seguida. Né? Então, aquela atividade em rampa que nós tínhamos visto anteriormente se manifesta aqui. Mas tem um detalhe, se vocês olharem, esses dados aqui são do animal no começo da sessão, ou seja, é um animal naive, ele nunca fez aquela tarefa na vida dele. Aqui, no final, é um animal já aprendeu relativamente bem essa tarefa. Né? Se vocês olharem essa rampa, ela é mais acentuada no começo do que no final. O que nos deixou um pouco encucado. O que nós estávamos esperando era a emergência de um código neural. Se o código é um código de rampa, a gente esperava que não haveria rampa no início, teria uma atividade flat, e de repente essa rampa passaria a ocorrer. E o que nós estávamos vendo era algo contrário, pelo menos víamos em muitos neurônios o efeito contrário. Ou seja, os neurônios pareciam codificar melhor esse intervalo de tempo antes da aprendizagem, ou muito no início da aprendizagem, do que no final, depois que o animal estava mais proficiente. E aí veio, então, trabalhar conosco o Estevão. O Estevão foi aluno da graduação na USP, veio fazer o mestrado conosco. E o que ele fez é basicamente usar algumas técnicas de machine learning para tentar colocar todos os neurônios num único classificador. A ideia era evitar ficar olhando neurônios individualmente, porque a gente fica ao sabor aí do que a gente espera, né, das nossas expectativas. Então,
o que a gente fazia era pegar as taxas de disparo, colocar aqui transformar, né, esses spikes em taxa de disparo, propriamente dito, e depois colocar isso em bins, dividir isso em intervalos de 100 milissegundos, e aí, uma vez discretizados, a atividade de todos os neurônios e todas as trials, eu represento isso daqui, né? Todos os neurônios, no time beam 1, por exemplo, nos primeiros 100 milissegundos, depois dos 100 milissegundos seguintes, qual é a taxa do neurônio 1, no time beam 1, no neurônio 1, no neurônio 2, nesse time beam 1, e etc. Então, nós conseguimos colocar todos os neurônios de todos os ratos em todas as trials nesse classificador. E a ideia é tentar decodificar esse intervalo, esses intervalos de tempo da atividade neural, que pode ser mostrado também nesse gráfico da direita. Esse gráfico da direita mostra assim, a atividade que foi o que a gente quer decodificar é esse número aqui, né? Ele faz parte do time beam 1, faz parte do time beam 2, do 3, ou seja, da atividade de todos os neurônios. Essa atividade se assemelha mais ao tempo 1, ao tempo 2, ao tempo 3, e nós podemos fazer essa comparação com todos os tempos. Quando você coloca o intervalo apresentado versus o intervalo que foi decodificado. Novamente, se nós tivéssemos um decodificador perfeito, essa diagonal aqui seria uma linha única. Ou seja, quando eu apresento essas taxas neurais aqui, referentes ao intervalo 1, em todas as trials eu sempre identifico isso como o intervalo 1. Quando eu apresento essa outra atividade, eu sempre decodifico com 2, ou seja, ficaria na diagonal aqui. Como eu disse, na vida real a gente não consegue fazer isso perfeito, mas a gente consegue decodificar com uma certa qualidade aqui. O que então nós fizemos é pegar esse rato, né, durante a aprendizagem, pegar a atividade no início da aprendizagem e atividade no fim da aprendizagem e tentar ver como esse classificador desempenhava, qual era o desempenho dele no córtex pré-frontal. Bem? E, para nossa surpresa, aquela desconfiança que nós tínhamos realmente se confirmou. O animal consegue decodificar um intervalo melhor no início do que no fim. Então, primeiro foi uma surpresa para nós que já desde o início, no animal naive, a gente consegue decodificar o intervalo de tempo de relativamente bem, com 50%, uma correlação aí de 50% entre o decodificado e o intervalo verdadeiro. Ao final da sessão, isso cai para 40%. Então, o que nos surpreendeu, né? Falar, como assim, né? A decodificação, uma área que certamente está envolvida com a percepção temporal, como ela pode decair nessa qualidade da decodificação? E isso tinha uma sugestão de que o córtex pré-frontal estava se desengajando, né? Parecia que ele estava deixando de participar desse tipo de atividade temporal. E o que a gente fez na sequência foi com a vinda do Eliezer aqui para. Eliezer agora está. Depois foi trabalhar com o Busak, agora está em Nova York, trabalhando com um ex-pós-doc do Busak, fazendo doutorado lá. Ele registrou tanto no córtex pré-frontal como no estriado. E aí, para uma surpresa nossa, também ficamos muito felizes de ver, a gente comparou o dia 1 com o dia 2. Nós fizemos 2 dias de registro, e aqui nesses gráficos de cima o córtex pré-frontal e embaixo no estriado. Então, se olharmos dia 1, que é o começo do treinamento no córtex pré-frontal, a atividade é próxima da diagonal, ou seja, a gente consegue decodificar relativamente bem essa atividade. Já no dia 2, essa decodificação despenca. Esses mesmos dados são mostrados em termos de correlação de Pearson aqui. Então, aqui no dia 1, a gente tem 25% de decodificação, e isso cai praticamente para 0 no dia 2. Por outro lado, no estriado, que é considerado uma região importante para hábitos e para aprendizagem, né, de novos hábitos, quando a gente mede no dia 1, o padrão não é nada diagonal, no dia 2 não é aquela coisa maravilhosa, mas
tem um aumento significativo dessa capacidade de decodificação do intervalo. Né? Então, essa interação aqui, ou seja, no córtex pré-frontal ele se desengaja e no estriado ela se inicia, né, o que nós interpretamos como uma migração da informação do córtex pré-frontal para o estriado. Então, só para resumir ali o que a gente fez, né, nós conseguimos uma tarefa onde os animais conseguem aprender essa tarefa numa única sessão, o que nos dá a oportunidade de registrar essa atividade, né, no córtex pré-frontal e no estriado ao mesmo tempo. Né? Isso aqui foi uma confirmação farmacológica desse desengajamento do córtex pré-frontal, né, e do engajamento do estriado. Mas o que nós mostramos é que com o passar do tempo, né, você consegue, com a proficiência, o córtex pré-frontal decodifica menos informação, ou seja, parece que se desengaja da tarefa, e o estriado se engaja cada vez mais, ou seja, né, a gente interpretou isso como uma migração da informação de uma região para a outra. Eu acho que eu falei bastante rápido e corri o risco de ser superficial mesmo, mas a ideia é que a gente possa agora falar um pouco mais sobre isso. Tá? Eu preciso agradecer, né, o apoio da FAPESP, CNPq, ao grupo de timing, aos alunos Diego, Gabriela, Eliezer e Estevão, né, que participaram diretamente, e os meus colaboradores lá do FABC, professor Marcelo Caetano, André Cravo e Rafael de Camargo. E só uma foto antiga, um pouco antiga, pré-pandemia do grupo, teve algumas renovações, mas é isso, estamos com o grupo de timing lá da UFABC. É isso, muito obrigado e eu fico aberto para questões.